Boa noite e a paz do Senhor. Está começando mais um podcast diretamente dos estúdios da Rádio Web Gospel Triunfo. E hoje temos a participação do nosso irmão Samuel. Passeou, irmão Samuel? Passeio, irmão Stênio. E para começar, iremos fazer uma oração. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita graça, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos, meu Deus, por este dia. Venha, Senhor, nos dar força, venha nos dar sabedoria nesta noite. Que cada ouvinte, meu Deus, possa ouvir a Tua presença, possa sentir a Tua glória, possa sentir, Senhor, do alto, o conhecimento, Pai amado, que vem de Ti, meu Pai. E assim venha abençoar cada ser, cada servo Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está conosco nesta noite o nosso convidado, o nosso irmão Samuel, professor Samuel Tavares, teólogo e historiador. Satisfação, meu irmão, de estar com você neste estúdio, neste podcast. E hoje o tema será sobre escatologia. Samuel, Diga. para iniciar, já separamos já um versículo aqui e depois nós vamos, conversando, para os ouvintes, desta rádio entender, mais um pouco, sobre a profecia das Escrituras. Nós sabemos bem que Jesus deixou, para todos nós, a profecia, através da sua palavra. Você que está aí, abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de números 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós sabemos, Samuel, que para estudar escatologia, eu digo até por mim mesmo, que muitas das vezes a gente foge um pouco, porque a gente fica que nem Filipe, que quando o servo de Deus chega para ele e pergunta, entendes o que lê? Então eu acho que eu me sinto mais ou menos nesse mesmo pensamento, se o que eu leio, se eu vou entender, e vai ser agora, vai ser quando, e tem a questão do milênio, Sim. Para iniciar, Samuel, vamos nessa questão do milênio. A gente sabe que Jesus, nós vamos reinar com Jesus na terra, nesta terra. Sim. É um prazer, então, irmão Stênio, estar aqui. Amém. No estúdio. Satisfação é nossa. Para aprendermos mais um pouco, Sim, estamos sempre sobre aprendendo. as Escrituras Sagradas, que é um assunto que, para mim, é apaixonante, E eu dedico muito o meu tempo a isso. Então, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco. Então, essa questão do milênio, ela é realmente central na questão da escatologia. Por quê? Porque o milênio, dependendo da forma como nós entendemos ele, muda tudo. Sim. Por exemplo, tem alguns cristãos que entendem que o milênio, ele é agora, que nós já estamos vivendo o milênio. Só um parênteses, Samuel, será que tem alguma igreja que já está vivendo ou são todas? Algumas denominações. Isso não, na verdade, não são denominações, são teólogos. Teólogos, tá. Eu, particularmente, eu sou dessa crença, mas hoje nós somos, eu vou explicar especificamente a crença da maioria dos cristãos. Sim. Que pertence às igrejas pentecostais
e algumas poucas igrejas não pentecostais também seguem essa linha escatológica. Então Sim. não tem muito a ver com denominação, né? Existem pentecostais que são amilenistas e existem não pentecostais que são dispensacionalistas, que são os termos, né? Mas não vamos se apegar muito em termos, Sim, sim. né? Então denominação não tem muito a ver. Então, mas a questão é o seguinte: as igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, Universal, grande parte das igrejas pentecostais e neopentecostais, elas crêem nessa visão que nós estaremos debatendo, né? Sim, Então, sim. para não confundir muito a mente das pessoas. Da volta de Cristo, ao qual nós lemos aqui, né? Isso, Os isso. que morreram e depois os que ficaram, né? Isso. Então, basicamente, sobre o milênio é isso. Acreditam, né? Essa é a visão dispensacionalista. Pré-milenista dispensacionalista. Entendi. No caso, que crê que a vinda de Cristo vai ser antes do milênio. Então, Jesus vai voltar e o milênio vai ser depois, então, na volta de Cristo. Só que daí tem um detalhe. Para começar desde o do princípio para uma ordem de fatos cronológicos. Tá. Então, todos os cristãos hoje esperam a vinda de Cristo. Sim. Né? Então, essa primeira vinda de Cristo, ela vai ser de maneira invisível. 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 Ninguém vai ver. E a Bíblia vai dizer que ele vai vir como ladrão, né? Isso. Que ninguém vai ver, porque ninguém... Sim, entendi. Isso. Então, que ao soar da trombeta, né, os mortos ressuscitarão, esses aqui. Sim. Né, e os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Que vai ser visível, é isso? Invisível. Essa vai ser invisível. A primeira é invisível, tá. A primeira é invisível. Então, toda a igreja e os cristãos que já morreram, os cristãos mortos vão ressuscitar e nós seremos arrebatados para o céu. Com o corpo transformado, né? Com o corpo transformado. Eu tinha até notado aqui que vai ser transladado, né? Isso. Tá. É isso. Então, essa vinda de Cristo vai se dar em duas etapas, né? Então, a primeira vai ser essa, que a igreja vai ser arrebatada com os mortos, e a igreja e os santos irão para os céus e ficarão 7 anos lá no céu. Que é se eu não me engano, vai ser o mesmo. Esses 7 anos lá é os 7 anos da tribulação? Exato. Tá. E então, quando a igreja estiver no céu, vai dar um início aqui à grande tribulação. Tá. De início, né, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Acredita-se, né, que o templo vai ser reconstruído. E o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Só que em 3 anos e meio, essa aliança vai ser quebrada. E aí sim que vai começar a grande tribulação, vai começar a perseguição, né, durante esses 7 anos. E pelo que eu dei uma que a gente já estuda muito superficialmente, né? Mas assim, aprofundado mesmo, assim, a gente tem se puxado, que nem diz o gaúcho, né? Tem se puxado aos poucos, né? Depois desses 3 anos e meio, a tribulação. Aí começa mesmo a tribulação. Isso. E depois, pelo que eu vi, estudando ali, depois da tribulação, que aí os israelitas mesmo, os judeus, eles começam a clamar o verdadeiro Deus, é isso? Isso. Então, nesses 7 anos, né, dividido em 2 etapas, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Sim. Então, nesses primeiros... Dá 7 anos que dá 3 mil... Os 7 anos primeiro dá... Eu tinha anotado aqui... Dá 1.260 dias, isso, né? Isso, exatamente. Então, nessa primeira etapa, haverá uma falsa paz. Que é quando o anticristo fará uma aliança com Israel. Sim. Só que depois ele vai quebrar a aliança e vai começar a perseguição. Então, daí é nesse momento, porque os judeus vão achar que o anticristo é o Messias. Sim. Porque eles vão fazer uma aliança, né, eles vão reconstruir o templo, só que nessa metade dos 7 anos eles vão quebrar a aliança, então eles vão reconhecer que o anticristo não é o verdadeiro Messias. Agora eu te faço uma pergunta. Agora veio uma pergunta assim. Te faço uma pergunta, se tu sabe me responder. Esses que ficaram,
Tá. Os judeus que ficaram estão ali achando que o Jesus é que o anticristo é Jesus, tá? Eles receberam a marca da besta? Provavelmente. Provavelmente, né? Que eles ficaram, né? Sim. Então, alguns dá para se dizer que a marca da besta mesmo ela vai ser obrigatória depois dos 3 anos e meio da falsa paz. Então, possivelmente eles vão reconhecer isso e talvez vão negar a marca da besta. Tá. Na hora que não, peraí, eles vão se tocar depois dos 3 anos e meio. Isso. Aí que eles vão clamar a Deus e tem uma parte que vai dizer ali que eles que vão procurar a morte, é isso? Eles vão procurar. Tem muitos que vão se tocar, eu fiquei. Vão procurar a morte e não vão encontrar a morte? Sabe me dizer sobre. Isso, esse texto daí está em Apocalipse, né? Só que aí ele se refere mais não somente aos judeus, mas todos os que ficaram. Todos que ficaram no globo terrestre, tá? Entendi. Sim, só que o livro de Apocalipse, ele é muito simbólico, né? Sim, sim. Por exemplo, que um dragão vai surgir do mar. Mas pode ser uma pessoa? É uma pessoa, né? Porque antigamente eles tinham os imperadores como bestas. Sim, entendi. Entende? Então, uma besta que sobe do mar, lá em Roma Antiga... No Oriente Médio. Eles sabiam, a besta é um imperador romano. Sim. Entendeu? Então, os cristãos que leram isso, eles já identificaram que ia surgir um governo forte, que era uma besta, que queria reinar. Entende? Eles não pegavam o pé da letra que um animal vai sair do mar e começar a reinar. Isso não faz sentido, né? Sim. Então, essa questão de procurar a morte e não conseguir encontrar, muitas pessoas antigamente acreditavam, não teólogos, pessoas de dentro da igreja que que não tinham nunca se aprofundaram muito. Eles acreditavam que as pessoas iam tentar se suicidar e não iam conseguir. Não, é só uma maneira, uma hipérbole, né, de dizer que as pessoas iam querer se suicidar perante o terror da grande tribulação, né? Sim, sim. Então não é literalmente assim que as pessoas vão tentar... Eu particularmente, assim que começou, que eu trabalhei numa empresa e a gente se interagia através de e-mail, né? E naquela época tu te comunicava muito por e-mail, tu mandava, é como se fosse o WhatsApp, mandava uma figurinha, mandava uma história, E uma daquelas mensagens de troca de e-mail ali, eu recebi um e-mail que falava já do grão de arroz, que era o chip, que havia o chip, tal. Isso eu tô falando em 20 anos atrás. Eu tava com o quê? Com 18? Então, menos, falando 18 anos atrás, vamos supor, 18 anos atrás. Então, naquela época eu já falava do chip, né? Que não podia, que a pessoa ia colocar e tal, e tu não podia tirar, e porque se tirasse tinha um iodo que podia explodir tua mão e tal. Aí tá, isso aí, quantos anos, né? Anos 2000. E tá, passou. E veio aí vi uma reportagem agora, recente, e não é que aquela reportagem daqueles anos lá dos cientistas e tal, é tudo verdade. Ou seja, realmente tem o que era impossível para o homem, hoje é possível. Hoje tem câmera, tem chip, tem tudo. E não tinha celular, não tinha nada naquela época, né? Então tem hoje em dia. Então é uma possibilidade que a marca possa ser realmente um chip. Não vai ser uma tatuagem 666, mas sim possa ser um... Sim, então voltando para esse período da grande tribulação, sim, né? Então vamos ver sobre a discussão em roda da marca da besta. Muitos sugerem que o 666 se refira aos imperadores de Roma. Porque, interessante. Teve um imperador, Nero, sim, que ele perseguiu os cristãos. Matou muitos cristãos. Isso. Então, a escrita Neron Kaiser, em hebraico, transformando do grego para o hebraico, ele, somando as letras,
forma o número 666, somando ali. Somando. É que os caracteres hebraicos, eles são que nem os números romanos. O X é 10, Sim, né? X O I é 10. é 1. É um. Então, as letras eram números, porque os números que a gente conhece são números arábicos, né? Sim, que sim. foram formados depois. Entendi. Então, no hebraico também não existia número no hebraico. E cada letra representa um número. Então, somando Neron Kaiser, né, Imperador Nero, dava 666. Então, o que que... Interessante. Qual é a moral disso? Para os dias de hoje. Talvez os cristãos lá da época, eles entenderam, a marca da besta era fazer a vontade do imperador. Era adorar o imperador. Entendi. Porque na época eles adoravam o imperador. E que vai ser quando o anticristo vier, vão adorar o anticristo. O anticristo, exatamente. Seguir aquela ordem ali. Exatamente. Então, muitos sugerem, né? É um chip, é o 666, porque ou melhor, o www, porque o W Também. no hebraico é o Vav. E o Vav é o número 6. Então, www. E eu também vi, não sei se o nome desses grandes. Eu não sei se foi do Microsoft, se foi do Bill Gates, também calculando, eu vi assim, por lance, assim, calculando o nome dele, também dá 666. Mas Pois aí é. pode ser que seja, que nem tu falou, pode ser que seja da Arábia, calculado os números, ou pode ser grego, né? A gente não sabe, mas... Tudo isso são cogitações, especulações. Tá, isso. entendi. Mas o que nós podemos tirar de concreto do ensinamento? É que a Bíblia, ela fala da marca da besta, mas ela fala da marca de Cristo. Sim. E porque assim, o anticristo, ele é uma paródia de Cristo. Uma paródia do mal de Cristo. Sim. Então, a marca da Sim, besta... tem o bem e tem o mal. A marca da besta é a paródia da marca de Cristo. Sim. Só que na Bíblia não fala que a marca de Cristo tem alguma coisa na nossa vida. Nós que somos selados com o Espírito de Deus, nós temos a marca de Cristo. De Cristo. Que é o quê? São as nossas obras, as obras as dos ações. santos. Então, quanto à marca da besta, é tudo aquilo que... Quem é o que tem a marca da besta? É aquele que pratica as obras do anticristo. Entendi. Entende? Então, vai vir alguma coisa... Porque a Bíblia também vai dizer que os sinais seguirão aos que crêem. Então, para mim, meu ponto de vista, tá vinculado. Aquela pessoa é cristã. Aí tu olha, essa pessoa é cristã mesmo, tem certeza? Será que ele tá mesmo transformado? Tem a marca de Cristo? Que tu... Sim. Então, de um lado tem quem tem a marca de Cristo. Entendi. Quem não tem a marca de Cristo, tem a marca do anticristo, obviamente. Não precisa ter um 666 na testa ou na mão. Entendi. Entende? Então, pode vir algum sistema futuro que a pessoa vai ser obrigada a aceitar aquela marca. É relativo. Porque, por exemplo, assim, só para concluir essa linha de raciocínio. Por que o chip não é a marca da besta? Mas pode ser uma interrogação? Interrogação? Uma afirmação. Uma afirmação? Por que não é a marca da besta? Porque para colocar aquele chip na mão com dinheiro digital, todos os meus dados de cartão de crédito, etc., eu não preciso negar Cristo para colocar o chip. Entende? A marca da besta, ela é de fato uma marca quando tu tem que negar Cristo por causa dela. Entende? Entendi. Porque quem não aceitasse a marca da besta iria sofrer perseguição. Sim. Então, ia ser preso, né? Então a marca da besta não é algo assim, eu coloquei um chip na minha mão ou na testa para as minhas identificações, mas eu não neguei a Cristo. Entende? Entendi. Então, isso não pode ser a marca da besta. Seria só se dissesse assim, não, se tu botar esse chip aqui, tu vai estar negando a Cristo. Entende? Não tá sendo... no que eu posso dizer, não tá sendo ainda obrigatório, né? Tipo assim, eu me lembro agora eu acho que foi 2008, 2009, aí eu tava numa empresa e eu tive que ir pro Banco Bradesco.
Aí o Bradesco, se eu não me engano, aí começou muito, demorou muito, começou, era digital, né? Implantaram ali digital, aí Uhum. tinha, tu acredita? Biometria. Biometria. O Bradesco surgiu, depois eu acho que foi Itaú. Aí eu disse, eu não vou fazer isso aí. Rapaz, eu Uhum. demorei para fazer aquela biometria. E, se eu, não- e era aqui, tinha que pegar aqui o pulso. Aí eu disse, pronto, então, Uhum. Jesus tá É voltando. a marca da besta. Aí eu só sei que eu protelei, e por fim eu não fiz. Aham. Não fiz, eu ia lá dentro do banco, e daí tirava meu dinheiro, tá? Passava maior trabalho, né? Porque eu podia tirar Uhum. ali na hora. Sim. Não, Aí vem aquilo, né? O porquê que isso não é a marca da besta? Porque tu não teve que negar a Cristo pra. sim, tinha outra. É. Samuel, o assunto tá muito bom, tá bênção de Deus, que nem diz os irmãos. Voltando aqui sobre a questão do. A gente já deu um parâmetro, né, sobre a questão da a primeira, as duas aparições de Cristo. A primeira, ele vai vir invisível, e a segunda vai vir visível, que todo olho o verá, é isso? Isso. E aí também vimos ali sobre a questão dos mortos, né? Os mortos ressuscitarão. Como tu falou que o Apocalipse fala muito não é sinônimo, é de Simbologia. simbologia, Uhum. simbologia. Aí a Bíblia vai dizer muito sobre os que estão dormindo, né? Quer dizer que é os que estão mortos, Isso. tá? Isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aí foi aquele ponto que eu falei que nosso corpo será transladado, né? Esse transladado será um corpo de luz. Tu sabe me explicar assim? Nós estamos hoje, estamos carne e osso. Corpo, alma e espírito, né? Uhum. Carne e osso. Nosso corpo será transformado em corpo de luz para se encontrar com Jesus? É difícil afirmar categoricamente, né? Mas tudo indica, e quase todos estudiosos dessa área concordam, que será o nosso corpo visível. Só que será um corpo transformado. Transformado em que sentido? O pecado já não vai existir Não mais. vai. Isso. Então nós seremos como Adão e Eva antes da queda. Eu vi mais ou Entende? menos. Nosso corpo será um corpo forte, tu quer dizer? Não vai ser um corpo Isso, assim fraco. Será um corpo exatamente. forte, assim como era no tempo de Adão. Sim, Adão e Eva, tá, isso. entendi. Então, nessa ressurreição, então, subiremos ao encontro do Senhor, ficaremos 7 anos no céu. Uhum. Então, depois dos 7 anos, Cristo, então, vem visivelmente. Tá. Aí que vai ter a aparição. E isso daí vai ser visivelmente, Cristo vai vir nas nuvens, todo olho verá. Então, ele vai voltar para livrar Israel do anticristo. Que eles já estão clamando já. Isso, Quando eles perceberam que era anticristo, já estão clamando, pedindo socorro. Aí isso. Jesus vem resgatar eles. Isso vem e derrota o anticristo. Derrota o anticristo. Jesus vem nas nuvens e derrota o anticristo. A igreja vai ficar, por enquanto, na Nova Jerusalém. E quando Jesus desce, então, para livrar Israel, Uhum. E nós estamos lá. Eu creio que nós estamos lá. a igreja vai estar no céu ainda, na Nova Jerusalém, que vai estar suspensa nos ares. E nessa vinda, Jesus vai livrar Israel do anticristo, os judeus reconhecerão ele como Messias, Uhum. então vai ser instituído no mundo o milênio, que é o reino milenar de Cristo que está em Apocalipse 20. Sim, que é 1000 anos. Isso, E aí, que Jesus vai reinar em Israel. sim, mas aí minha pergunta, e os que estão no céu? Vão ficar lá, E Jesus reina aqui com os 1000 anos com os que ficaram. com os que ficaram, Tá. que vieram do milênio, né? Eu tinha meio que essa dúvida se os do céu desciam, porque aí reinava junto, todo mundo junto. Eu tinha. Alguns sugerem que sim, que de vez em quando alguém que está na Nova Jerusalém vai descer e reinar, assim, sabe? Mas Eu não me lembro agora o versículo, não, a gente ia ler agora, é em Apocalipse?
se eu não me engano. Né? Sobre o milênio em Apocalipse 20. Então, Cristo vai estar reinando no mundo, em Jerusalém, e vai reinar para todos os povos. Né? E, então vai reinar com vara de ferro. E nesse período haverá uma grande paz no mundo. Sim. Né? Vai acabar as guerras. Não vai ter. E também não vai ter nenhuma maldade, não vai ter nada de pecado, não vai ter nada de. Vai haver pecado, porque assim, ó, os únicos transformados nessa época serão os cristãos que estarão na Nova Jerusalém. Os que entraram no milênio lá da grande tribulação que estavam na terra, eles vão continuar normalmente. Só a natureza que vai ser transformado, mas não totalmente. Não terá mais ferocidade, né? Eu vi. Porque algumas profecias de Isaías falam, né, que o lobo comerá com o cordeiro. Né? Então eles acreditam que vai ser nesse período de 1000 anos. Mas esse 1000 anos, tá? Será só na Jerusalém? Não vai ser no resto do mundo? Em todo o mundo. Ah, tá. Em todo mundo. Mas Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Sim, vai ser um reino global, né, de Cristo lá em Jerusalém. O templo vai ser reconstruído, eles vão recomeçar a fazer os sacrifícios, como no Antigo Testamento, mas de maneira simbólica. Sim, entendi. Porque os dispensacionalistas acreditam que essas profecias de Isaías e de alguns outros profetas não foram cumpridas ainda, então elas serão cumpridas nesse. E para muitos, já tu falou das profecias, que tá tudo a ver sobre a escatologia, né? Para muitos, a profecia já se cumpriu, né? E para nós e para outros teólogos ainda não, né? Sim. Ainda tá para acontecer, é tão certo que nós esperamos a volta de Cristo. Isso é interessante. Sim. E então, depois dos 1000 anos, haverá. Então, no início desses 1000 anos, Satanás será preso. Sim. Né? Então, quando começar esse reinado de Cristo, que o mundo então vai ser. O poder do mal vai ser limitado, então Cristo vai reinar. E nesses final dos 1000 anos, o diabo vai ser solto novamente. E ele vai sair para enganar todas as nações e convocar os povos para guerrear contra Jesus. O reinado de Cristo em Jerusalém. Sabe? Isso vai ser por um pouco período de tempo. Só que, de novo, ele será destruído, então o diabo será lançado no lago de fogo. De enxofre, né? Isso. E eu tô para dizer haverá o juízo final. E haverá, nesse final dos 1000 anos também, depois, quando Satanás ser destruído, será só lá no fim dos 1000 anos que os mortos, que não são cristãos, irão ressuscitar. Interessante que lá na vinda de Cristo só os salvos irão ressuscitar. Sim. Né? E já depois do milênio... Depois do milênio, lá no final... Ele vai dar uma chance... Não, lá vai ser daí a ressurreição para o juízo final. Ah, sim, todos, no geral. Isso, ressurreição geral. Que, se eu não me engano, vai ter dois juízos, é isso? Tem o primeiro, que é no arrebatamento. Sim. Depois, tem o juízo final. E o juízo final, tá. Isso. Isso aí que eu tinha... Interessante, Samuel. Muito interessante, né? Conhecer mais sobre acerca da palavra de Deus, né? Ainda mais nesse tema que é muito, né? Sim. Debatido, né? Com muitos teólogos, pastores e assim por diante, né? Sim. E então depois do juízo final, depois do milênio e do juízo final, o que vai acontecer? Boa pergunta. Se eu não me engano, haverá só paz, né? Paz e adoração. Não chega nessa parte? Sim. Só que daí o que acontece, basicamente? No juízo final... tá. Uma observação que eu ia falar. Tu falou que o inimigo será solto e vai tentar conseguir uns adeptos para lutar contra Jesus. E eu tô para dizer que ele vai conseguir um ou dois. Porque o ser humano, ele é
Ele é imprevisível, né? Sim. Eu tô dizendo. Não, é provável, sim. Sim, mas Sim. aí depois eles, aí depois que a pessoa fez a rateada, eles, me ratei, fui pro lado errado. Aham. Fala, Então, depois dos 1000 anos, vai haver o juízo final, sim, a ressurreição geral de todos os mortos, e os salvos entrarão para a vida eterna nessa terra que vai ser reconstruída. que vai ser essa Terra. essa terra. É. Todos acreditam que essa terra vai ser reconstruída. Então, e os maus serão lançados no lago de fogo, né? Sim. Mas os justos herdarão essa terra. É essa terra que a gente tá. E a Nova Jerusalém que estava suspensa no céu, ela desce para essa terra. Sim, que como o corpo já está transladado, já é um corpo. Vai ser um piscar de olho. Eu acredito que nós, eu digo a pessoa que vai estar com Cristo, ela vai ter superpoderes. Eu acredito. Eu vou lá no Maranhão, um estalo de dedo, eu vou lá. Claro, não vai ter pensamento, né? A Bíblia diz que nós não teremos pensamento de tristeza, de dor, de sofrimento, mas eu acho que vai ter nesse super. Eu posso dizer que é superpoderes, mas é uma questão de teletransportar. Uhum. Meu ponto de vista, meu ponto de vista. Eu entendo. Assim, ó, há relatos de ocasiões, né, de pessoas que foram realmente teletransportadas, assim, Na né? Bíblia, né? Vai dizer, né? Isso. Mas eu, particularmente, e grande parte dos estudiosos, eles concordam, eles acreditam que nessa transformação que o nosso corpo terá, nós voltaremos a ser como Adão e Eva. No sim. sentido, nós continuaremos com Carne, as nossas limitações. Sim. Por exemplo, Adão e Eva antes da queda. Eles podiam se teletransportar? Não, acho que não. Eles eram como nós. Era como Só nós. que a única diferença é que não existirá mais o pecado. O mal não existirá mais. E também eu acredito que eles se alimentavam, mas era uma fruta ali, mas não disse que eles matavam um bicho para poder. Sim, mas eu sim. acho que o corpo automaticamente ele se alimentava. O que tu acha? Não, eu meu acredito, ponto de vista, meu ponto de vista. Eu acredito, na verdade, não é que eu acredito. Tudo indica que antes da queda, sim, não havia, eles não comiam animais, eram só vegetais, era todo mundo vegetariano. Todo mundo vegetariano. Inclusive os animais. Tanto, muitos isso animais. Isso eu já ouvi falar. Muitos animais que não. que são carnívoros, eles também são herbívoros. Sim. Só depois da queda que houve essa transformação e começaram a comer carne. Sim, entendi. Mas isso depois da queda. Antes da queda, não. Todo mundo comia vegetais só. Hoje tem até os veganos, hoje tem os vegetarianos e assim por diante, né? E são pessoas que se têm todos os proteínas, carboidratos, claro, mas tem em pequenas escalas no seu corpo, mas tem. Porque o que acontece? Depois da queda, o corpo ficou debilitado, ele foi se debilitando cada vez mais. Sim, é tão certo que... Então houve a necessidade de ingerir carne, né? Entendi. Se a gente comer só... Uns defendem, né, uma vida vegana total. Tem a B12, né? A carne tem a B12, então se tu vai no médico, ele vai dizer, tá faltando o B12, tu vai te botar uma série de vitaminas que tem B12. Sim. Que é o que tem na carne, se tu comer a carne não precisa. Sim. Então, depois quando o mundo for restaurado, sim, então o pecado vai deixar de existir, nós seremos transformados, não vai mais haver, por exemplo, lá no Éden, por exemplo, o Adão e Eva plantavam e crescia tudo com facilidade. Não existia, por exemplo, pestes. Sim. Né? Não existia doenças, tanto que o Apocalipse diz, né, que não vai mais existir dor, nem choro e nem pranto, né? Porque todas as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então,
Como é que vai ser esse mundo depois que a Terra for transformada? Vai ser exatamente como era o Éden antigamente. Claro que, pensando bem, nós vamos continuar, o mundo vai continuar a existência do mundo, né? A tecnologia que a gente tem vai continuar. Eu fui pesquisar aqui uma interessante. Eu fui pesquisar sobre a questão do Jardim do Éden no dia de hoje. O Jardim do Éden ficou perdido quando Deus expulsou Adão e Eva, Sim, que era naquela região, né, sim, da Palestina, Israel, aquela região lá. sim. Ficou, mas então depois voltará, ele aparecerá. Eu acredito que Nessa terra transformada vai ser como o Éden, o paraíso, porque Éden também ele significa paraíso, né? sim, sim, sim. Então o mundo inteiro vai ser um paraíso e todos os crentes viveremos eternamente nessa nova terra que será transformada. E uma coisa interessante que eu quero deixar salientar para todos que estão nos ouvindo, que, por exemplo, há várias divergências de pensamento, de Sim. crença, mas todos os cristãos, eles acreditam que Jesus Cristo vai voltar realmente, tá? E que vai transformar, vai haver o juízo final, e vai transformar essa terra que nós conhecemos, Sim. e que todos habitaremos nessa terra. Eu acredito nessa aí. E como isso que vai acontecer, há essas divergências, né? Sim, mas, por período, exemplo, a gente não sabe, né? uma coisa bem interessante é, assim, ó, muitos crentes discutem, por exemplo, com os irmãos Testemunho de Jeová, né? Sim. Porque eles acreditam que eles vão ficar aqui na Terra e os crentes acreditam que vão morar no céu. Mas tem essa... Mas nenhum, ou melhor, o sistema dispensacionalista, a crença dispensacionalista, não diz que a igreja viverá eternamente no céu. Porque depois dos 1000 anos, quando a terra for transformada, a Nova Jerusalém desce e os crentes habitarão na terra para sempre. Então essa crença de habitar na terra é comum entre nós, os Testemunhos de Jeová, Sim. os adventistas, entende? Todos os crentes eu acreditam acredito nisso. Que seja uma maneira que, tipo, nós aqui tá num debate, assim, é uma maneira de entender. Só uma desavença, assim, né? De, tipo, botar um ponto no i, né? Eu acredito que é mesmo entre nós o católico, porque a Bíblia é uma questão de botar o ponto no i. E de nós também tem que querer entender, né? Também tem essa. Também, isso. Querer entender, não, pera lá, tal. Entendeu? É assim, dá pra se acertar. Compreender, né, a crença de cada um. Eu tava querendo ver o nome aqui, Samuel, tem um filme gospel que tá bastante visualizado e bastante, eu não me lembro agora. Não sei Deixados para trás. Eu acho que é esse, né? 2023, né? Uhum. Esse que tá sendo muito assistido. E aí eu até botei aqui tribulação para ver se eu consegui achar. Sim. Então é isso aí mesmo. Isso. Deixado para trás. É o filme que tá sendo muito assistido e sempre é bom. Eu assistia muito quando era mais novo. Eu digo adolescente, a gente ia para casa de um amigo meu. A gente assistia uns filmes de arrebatamento, era muito tri mesmo. Dá aquele medinho, né? Sim. Vou me converter mesmo, e aquela coisa. Tu assiste um filme de arrebatamento, Sim. E uma coisa que eu quero compartilhar também com os ouvintes é que incentivar a ler o Apocalipse. Claro, né? Com certeza. Porque ele não é um livro que impõe medo. Porque é o seguinte, o Apocalipse, ele impõe medo para aquele que não é salvo. Mas para nós, ele é uma mensagem vitoriosa e de ânimo, né? Sim. Porque ele fala... E de esperança, de né? esperança, exatamente. De esperança, que tu tenha ali a certeza que, não, pera lá, depois que eu morrer tem salvação. Se eu continuar vivo, Jesus vir, tem salvação. Então, tá tudo se encaixa. Tudo certo. Portanto que os evangelhos, eles mostram Cristo como o cordeiro que sofreu. E o Apocalipse, ele mostra Cristo como o cordeiro
vencedor. Vencedor, sim, né? cara. Muito interessante. Então, claro que é interessante também a gente ler comentários de Apocalipse. Comentários, não aqueles comentários de rodapé da Bíblia, porque eles são pequenos. Sim. Comprar livros de comentários de Apocalipse, porque eles vão explicar o que são essas figuras que são simbólicas, Sim, sim. né, para a pessoa ler e entender, o dragão não é literalmente um dragão, é um governo. Uhum. As pragas são maneiras de falar dos juízos de Deus. E que era maneira de falar daquela época, né, que João tinha, se expressava do jeito que ele via, entendia, e Sim. inspirado pelo Espírito Santo, claro, e saía anotando. Sim, porque existem outros livros apocalípticos. Existe várias. Existem. De outras visões, né? Outras interpretações, quer dizer, né? Isso, porque na época era como se o Apocalipse fosse hoje um livro de ficção científica. Interessante. Entende? Então ele tem uma linguagem. Um livro, se tu vai ler livro de ficção científica, ele tem uma linguagem diferente de um livro de história. Sim, claro, né? Entendi. Então, ou de uma biografia, os evangelhos são livros biográficos que falam de uma pessoa. O livro de Apocalipse é um livro como se fosse de ficção científica. Assim como tem o de Cantares, de Salomão. Exato. Assim vai. Então, tem outros livros de outros apocalipses, não o de João, por isso que a Bíblia fala Apocalipse de João, né? Sim, fala. Porque tem outros. Então, eles têm essa mesma linguagem. Só que o único Apocalipse que foi canonizado e que foi tido pela história da igreja como realmente autêntico foi o de João, né? Sim. Mas então, por isso que ele foi escrito nessa linguagem. Então, por isso que também que os cristãos que leram o Apocalipse de João naquela época, eles estavam familiarizados com essa linguagem. Entendi. Muito interessante. Samuel, eu acho que vamos ficando por aqui, né? Satisfação, foi de grande aprendizado, né? Na noite de hoje, né? No estúdio, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Web Gospel. E você queira acompanhar o professor Samuel Tavares, como é que é as redes sociais, Samuel? Para os ouvintes, os irmãos seguirem, né? Que o Samuel tem YouTube, Instagram, né? Tem canal, né? Passa aí pro povo aí. Eu tenho mais onde eu posto vídeo de vez em quando, é no YouTube mesmo. Sim. Ou é Teologia, História e etc. Sim. Esse é o nome do meu canal. Daí só botar entre vírgula lá que vai achar, ou digitar o meu nome não vai adiantar muito, mas é o canal mesmo. Na descrição eu coloco ali o link ali do canal, siga o Samuel, grande professor aí, que está aí, né, fazendo essa participação, e outras mais que vai fazer, né, Samuel, né, vão fazer, né, participação neste canal. Eu estou sempre aqui trazendo os irmãos que queiram, né, contribuir, que nem eu digo, porque nós hoje, eu costumo dizer que todos nós, né, temos um chamado, temos um desejo, nós queremos fazer algo para Cristo, então fazemos da melhor forma que sabemos, né, tu falar pro teu amigo, tu falar para teu amigo no serviço, e assim, ou um irmão na fila, e assim vai. Então, e hoje tem a rede social, então por que não, né, usufruir desta dádiva para multiplicar, né, a conversa, o amor, né, que Deus, que está no nosso coração, de transportar ou de falar para os nossos irmãos e assim por diante, né. A Bíblia vai dizer: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, né. Crescei na graça e no conhecimento. Então nós estamos aí sempre, né, buscando para somar, né, na presença de Deus. Satisfação, então ficamos por aqui, Samuel. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e espero voltar novamente, né? Sim. Obrigado, Deus abençoe. Amém.